Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Seara de Jesus para mais uma palestra. Sejam bem-vindos vocês que assistem à palestra na parte da tarde, na parte da manhã ou na parte da noite. Assistamos, por esse novo sistema eletrônico, a palestra no melhor momento em que estivermos em condições de ouvir a palavra da noite de hoje ou da tarde de hoje. Sejam então, portanto, todos muito bem-vindos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus, fazendo a nossa oração inicial da nossa palestra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos. Que os nossos corações estejam unidos em amor, em paz, que os nossos ouvidos estejam abertos para as palavras que serão ditas hoje e que cada um de nós recolha, de acordo com a capacidade de cada um, o entendimento de cada um, recolha os entendimentos, os ensinamentos necessários e que coloque em prática na medida das suas capacidades. Que Jesus abençoe a todos nós e vamos dando por início a nossa palestra. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre um capítulo dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. O capítulo que foi escolhido é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. O que será que esse capítulo vai trazer para nós de reflexão na nossa palestra de hoje? O que será que cabe a cada um de nós compreender para que, conforme todo o ensinamento que nos é trazido, ele tem a intenção de ser absorvido e colocado em prática por cada um de nós, procurando cada um, olhando para dentro de si e observando o que é necessário mudar para se transformar num ser humano novo, num ser humano melhor. É só dessa forma, sempre trocando as nossas más tendências pelas nossas virtudes. É a partir dessa forma, o homem que carrega dentro de si virtudes, ele é feliz. E é esse homem que consegue avançar dia após dia no caminho, na nossa vida, na nossa reencarnação. Então, o tema de hoje que fala, muitos são chamados e poucos serão os escolhidos, a gente coloca para dentro de nós e para refletir se quem serão os escolhidos? Será que eu serei escolhida? O que será que é necessário fazer para ser escolhido? Todos nós seremos escolhidos ou nenhum de nós será escolhido? Então, meus irmãos, o capítulo de hoje, ele traz informações da porta larga, da porta estreita, das facilidades que encontramos na nossa vida, na verdade, das facilidades que nós escolhemos para a nossa vida. Isso que é importante e já é o começo da nossa palestra. Porque nós temos que recordar, meus irmãos, que o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações. O anterior, ele acabou de sair de uma era primitiva, de uma era diferente. Nós já habitamos uma era primitiva, nós já habitamos planetas onde a dificuldade era maior. E nós agora ingressamos, recebemos a oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução, de estagiarmos em um planeta de provas e expiações. Nesse planeta, os livros da codificação espírita nos informam que há ainda muita dificuldade, que há ainda muito sofrimento, mas que também podemos encontrar toda a felicidade possível para o nosso adiantamento, para o nosso caminhar.
Então, veja aqueles que têm olhos de ver, porque se a dificuldade aqui se encontra, eu sinto a dificuldade dentro de mim, porque ainda tenho ela dentro de mim. À medida em que eu vou me depurando, em que eu vou melhorando a minha condição, de que forma, meus irmãos? Fazendo novas escolhas. Se eu reconheço que ainda tenho dentro de mim algumas imperfeições, algumas vaidades, o ego exacerbado, o ciúme, a maledicência, se eu ensino os meus irmãos, levando-os a um caminho não tão bom, se eu me felicito ao ver um irmão meu não muito feliz na rua porque teve os problemas dele, se isso é motivo de tranquilidade para mim em ver o próximo numa condição ainda ruim, então cabe a mim olhar dentro de mim mesmo e observar que algo em mim precisa ser mudado. São sentimentos que habitam dentro de nós e que o Evangelho, nesse capítulo, nos diz que os irmãos escolhem a porta larga quando deveriam escolher a porta estreita. Ocorre que a porta estreita requer muita renúncia, requer esforço da nossa parte para que mudemos. Então, a minha evolução, a nossa evolução, ela é individual. Cabe somente a mim procurar colocar mudanças, colocar renúncias dentro das minhas más tendências. E isso não é fácil, mas é necessário. E à medida em que os homens, quando eu falo, são seres humanos, o homem e a mulher, né? O conjunto. Mas quando nós, homem e mulher, se esforçam por modificar o homem velho, a mulher velha, o ser humano velho, tendencioso, com vontades que já sabe que não são mais necessárias, quando ele não se esforça por fazer as mudanças necessárias em si, ele sofre, porque ele não consegue avançar, ele continua sendo o que é, e pela lei de atração, ele continua recebendo as mesmas dificuldades na sua vida. Já falei antes, mas para que o homem seja feliz, é necessário ele se conscientizar que precisa dar uma carga diferente, uma energia diferente ao mundo. Uma vez que eu dou, conhece-se a árvore pelos frutos, e nesse capítulo há um subitem falando sobre isso. Conhece-se a árvore pelos frutos, é necessário que nós então possamos plantar sementes novas, para que possamos dar frutos novos. Frutos são alimentos. Alimentos reestabelecem a saúde física e também moral do homem. Assim é que ele vai conseguindo avançar no progresso, na evolução e na sua felicidade. Sabemos bem e que a palestra sirva para que cada um interiorize as tuas dificuldades e reconheça que elas são necessárias, trazendo para nós o ponto inicial da nossa mudança. É chegado o tempo de nós mudarmos. Se não somos felizes, o Evangelho nos diz, no seu capítulo 5, causas atuais e as causas anteriores das aflições que nos batem, que se aproximam de nós. O Evangelho diz que está em nós a causa das nossas aflições. Se, portanto, eu sou o causador da minha infelicidade, da minha perturbação, do meu jeito difícil de ser, de todos os vícios que eu reconheço que carrego, cabe a mim, lembrando que esses vícios, eles foram criados há muito tempo. Eles já fazem parte de nós
e por isso que é difícil se limpar, por isso que é difícil entender que já não é mais necessário ser aquele homem velho. Porque do homem velho nós já sabemos o que esperar, nós já nos conhecemos. Mas o novo, meus irmãos, o novo é desconhecido. Mas podem ter certeza que a felicidade é um sentimento do qual todos nós almejamos. Mas que, para ser feliz, é preciso conquistar a oportunidade de ingressar nessa porta estreita. Porta estreita onde é necessário muita renúncia, muito esforço, muita modificação do nosso ser. Da mesma forma que ingressamos em um planeta de provas e expiações, a nossa vibração, a nossa carga fluídica, o nosso ser era condizente com esse planeta que habitamos. De igual forma, para que sejamos convidados a ingressar em um planeta mais feliz, não menos trabalhoso, porque o trabalho é o que impulsiona o homem a se modificar e a evoluir constantemente. Então, uma vez que somos convidados para ingressar em um planeta melhor, em um planeta feliz, a ingressarmos nessa porta estreita que estamos falando nesse capítulo, é necessário que a nossa energia, que a nossa carga seja condizente com esse planeta de regeneração, do qual o planeta Terra está passando a ser. Ele está se limpando com a ajuda de muitos irmãos que trabalham procurando se melhorar, procurando ajudar o próximo, procurando ser o homem de bem, que esse capítulo aqui fala para nós. Ele também fala da caridade. Ele fala que sem a caridade não há salvação e que, portanto, usemos a caridade em nosso auxílio, mas também numa contrapartida, no revés da moeda, também usemos a caridade para ajudar o próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, em um capítulo determinado, nos fala sobre a caridade moral e sobre a caridade material. A caridade moral é aquela que dá ao ser humano, ao próximo, a oportunidade de ser melhor. Mas como é que eu posso ensinar o meu irmão se melhorando também? Quando eu aprendo, quando eu compreendo que é necessário mudar algo em mim que não é muito bom por uma qualidade, eu melhoro. E uma vez melhorando, se eu conseguir orientar os meus irmãos para esse conhecimento, procurando modificar os nossos irmãos também, sem divulgar as suas imperfeições, faça em silêncio, faça sendo exemplo. E aí então você vai estar sendo o homem de bem, fazendo a caridade moral dita no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade moral não olha os defeitos do próximo, não julga, não aponta o dedo, porque sabe que ainda também é um irmão que está a caminho. Nós estamos passando por uma fase difícil. Todos nós falamos isso. Alguns de nós sentem essa pressão. Todos nós sabemos que não está sendo tão fácil assim viver, porque está requerendo uma mudança da parte de cada um de nós. Então, portanto, é hora de se esforçar, compreender o que cabe a cada um de si, mudar dentro de você para procurar ser leve, pacífico, tranquilo e feliz. Nós já dissemos, não é tarefa fácil, mas o esforço é sempre digno e é sempre pedido todos os dias. Avancemos sempre, vamos continuar fazendo e jamais desistir. Então, a palestra de hoje, o tema de hoje, diz respeito a mim, diz respeito a cada um, para que olhemos para dentro de nós,
observemos o que cabe em nós ser modificado e nos esforcemos por mudar, porque Deus habita dentro de nós. E a sua lei, aquele irmão que compreende a lei de Deus e a coloca em prática, já é o irmão a quem muito foi dado e muito será pedido, ao irmão que é o escolhido a ingressar no reino de Deus e que lá encontrará toda a felicidade e todo o trabalho necessário para a continuação da sua evolução. Não desanimemos, meus irmãos, porque conforme a oração de Chico Xavier, tudo passa, e é verdade, tudo passa na nossa vida. Se olharmos para trás, vamos reconhecer que já passamos por alguns problemas, que sim, quando ele chegou na nossa casa física, e foi sentido pelo nosso coração, você fala, meu Deus, que problema agora que eu tenho que resolver, por que aconteceu isso comigo? Mas reconheçamos, todos nós, que nós superamos, que tudo passa, que esse problema também passou, e o quanto nós conseguimos aprender com essa dificuldade que enfrentamos, o quanto mostramos para nós mesmos que somos fortes. Então, portanto, uma vez que sabemos que somos fortes, que somos capazes de avançar, que avancemos sempre, sempre procurando nos melhorar. As dificuldades, elas vão continuar acontecendo, porque são oportunidades de crescimento. Toda vez que eu receber, quando chega uma dificuldade para dentro de mim, mas quando eu receber essa dificuldade com amor, com carinho, tudo se torna mais fácil. Não queiramos resolver a dificuldade no mesmo dia. Dê tempo ao tempo para que possamos assimilar o que está sendo pedido. Portanto, o homem também é capaz de encontrar aqui na Terra todo o necessário para o seu desenvolvimento. É nesse sentido que Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, mas que o homem é capaz de ser feliz tanto quanto possível, tanto quanto ele abra os olhos e o coração e se encaixe na lei de Deus. O cumprimento da lei de Deus também é dito nesse capítulo 18. O irmão, a irmã que compreende que é cumprindo a lei de Deus, que é amando o seu próximo, que é fazendo ao próximo para que você seja feliz, mantendo a paz, mantendo o equilíbrio, trazendo a paz dentro do seu coração, instruindo os homens para que sejam pessoas melhores, ajudando as instituições. Essa é a missão do Espírito encarnado, questão 576 do Livro dos Espíritos. Se puderem dar uma lida, leiam, só vai nos engrandecer. Mas o homem que compreende o que faz aqui, sendo um homem de bem, ele tem, sim, chance de ser escolhido e avançar na sua evolução, partindo para mundos melhores, sempre com muita calma, porque a natureza não dá saltos, mas no seu momento correto. É preciso que entendamos, é preciso que interiorizamos todo o conhecimento. É preciso, portanto, que as características do homem de bem, que as virtudes sejam colocadas, façam parte das fibras do nosso corpo físico, façam parte da nossa essência. Portanto, compreendemos que o sofrer é necessário porque lutamos para sair do sofrimento. Lutamos, nos esforçamos, procuramos aprender, procuramos compreender, ser resignado, compreender o que é que está sendo requerido de todos nós. E uma vez que a gente se impulsiona por fazer mudanças dentro de nós, vocês podem ter certeza que Deus receberá a todos nós de braços abertos.
Portanto, a palestra chega ao seu fim, mas que as palavras aqui ditas possam calcificar, marcar no coração de cada um as lições, os sentimentos, a missão, a ideia do porvir que será melhor de acordo com o esforço que cada um de nós fizer para se melhorar. Eu desejo muita paz a todos os irmãos. Eu desejo que o Cristo habite na casa de cada um de vocês. E digo, se todos vocês permanecerem ligados com as palavras do Cristo, lá Ele habitará. Muita paz, muita vida para todos nós. Me despeço com um beijo que endereço ao coração, ao lar, à família de cada um de vocês. Um grande abraço. Graças a Deus.